esse curso é o curso História da Igreja. Ele está contido na nossa série de aulas aqui do Seminário de Belas Artes, e essa é a aula inaugural. O nome, Como Ler Igrejas, é muito evidente, mas é preciso que nós falemos sobre os métodos e façamos algumas observações para que a gente entenda melhor os fins e a forma adequada de ler as igrejas. Porque há um código, né? E esse código tem uma maneira mais ou menos adequada para ser compreendido. Eu tomei aqui algumas notas, então vejamos. Dado que as igrejas são templos, ou seja, construções materiais, é possível que essas sejam lidas como se faz com um texto? Façamos a seguinte ponderação sobre o que é ler. Então, evidentemente, a primeira acepção da palavra leitura que nós temos é leitura de textos, né? Mas existem outras acepções que vocês conhecem? Leitura de imagens, também de algum modo é audição, mas não deixa de ser. Leitura da partitura, é um outro código, não necessariamente do alfabeto arábico, né? A leitura de expressões corporais, a leitura facial. Chega a ficar muito na cara. Muito. A expressão facial muito na cara. Bom, leitura de expressão facial. Enfim. Leitura no sentido de apreensão, né? De mais amplo. Apreensão da coisa. Exatamente. De uma varredura que você faz. Muito bom. Você pode ler um audiolivro, por exemplo. Sim, Você está escutando, aprendendo aquele conteúdo. Sim. Então, você faz a leitura de um ambiente. Então, aí já concluímos que é possível ler igrejas. Certo? Inteligir, né? Também poderia ser. Sim. Mas vamos na origem etimológica dessa palavra, que nos vai fornecer... Eu posso só fazer uma pergunta, saindo um pouco do eixo, só para eu entender, para eu poder concatenar. Eu sei que o Olavo falava sobre a importância de ler igrejas. É nesse mesmo sentido que você vai estar dando a aula, né, também? Sim, liber pauperum. Não, beleza. Para eu entender que era a mesma coisa que o Olavo estava falando, porque eu já vi no curso da aula do Olavo e eu vejo a sua. Não, veja a aula do Olavo. Na verdade, a ordem é essa. Moral, veja a aula do Olavo e não veja a minha. Já adianta, já. Mas é o seguinte... façamos a seguinte ponderação sobre o que é ler. A palavra leitura tem a mesma raiz etimológica que colher, escolher e recolher. É o mesmo tronco etimológico. Vocês conseguem intuir por que dessa associação? Da leitura e da colheita, da escolha e do recolhimento? Recolhimento não. Do ato de recolher. Recolhimento tem uma aplicação de ser uma introspecção para meditação espiritual. Mas vocês conseguem pensar? Supletivo. Bom, então, deriva da palavra legere. Legere, melhor dizendo. Então, a palavra leitura deriva do vocábulo latino legere, ou escolha, eleição. Então, é literalmente escolha. A leitura é escolha, é eleição. Aliás, o que vocês têm como uma pessoa elegante? Uma pessoa elegante, como ela deve se portar? Pessoa elegante? Distinção. Não. Distinção. Isso. Distinção. Ela age de modo distinto, de modo distinguível dos demais, né? Mas também ela sabe distinguir, ela sabe escolher as coisas, quer dizer, ela acha o modo mais adequado, não só de se vestir, porque é o que é mais evidente falar de alguém elegante, mas de se portar com alguém. É claro, uma pessoa elegante, ela sempre tem um tratamento muito parecido, quer dizer, aquela coisa ela elege um modo de tratar e trata todos com igualdade. Porque uma pessoa elegante geralmente é uma pessoa humilde. Não elegante com as vestes, né? Mas elegante no trato. Então, ela escolhe,
né? Ela escolhe o modo de se portar, ela observa aquelas pessoas e sabe como comunicar a elas determinada coisa. Então, vocês vejam que isso está relacionado à leitura. A pessoa elegante é aquela que faz uma boa leitura do ambiente e, portanto, consegue eleger, porque leitura é eleição. Então, vamos pegar aqui a Sagrada Escritura. É um calhamaço, ou como diria um amigo nosso, um camalhaço. E o que acontece? O nosso cérebro, sem nós darmos coordenada alguma, ele já elege as coisas. Existem algumas coisas que ele elege que nós devemos reter, outras coisas que não. Mas ele elege de um modo meio desordenado. Porque às vezes a gente quer, prestar muita atenção naquilo, não sei o quê, mas ele simplesmente não tem força para gravar. E nós podemos também, aí, dessa vez, de modo voluntário, escolher deliberadamente lembrar de algo. Pois, esquecer algo é mais difícil, mas a gente simplesmente olha e passa aquela coisa quando a gente não dá muita importância. Então, leitura é isso, é escolha. Certo? Então, o elegante, aquela pessoa que é elegante, é um bom leitor. De modo que a leitura, ela sempre proporcionará para o indivíduo um enriquecimento do arcabouço cultural dela, embora essa palavra arcabouço está sendo utilizada de uma maneira... A palavra está adequada, na verdade, o problema é a questão fiscal mesmo, né? Mas você vai criando esse arcabouço e daí, a partir daí você tem ações positivas, né? Você dá aula sobre determinada matéria, você ensina determinada coisa para outra pessoa que você escolheu e você vive, acima de tudo, aquilo que você escolheu, né? Então, a leitura tem tudo a ver com eleição, com escolha. Aquele que se destaca por sua elegância é o indivíduo que sabe ler o contexto e escolher a forma mais adequada de se portar. Deste modo, em oposição, a falta de elegância denota deficiência na leitura adequada do meio e, portanto, as decisões tomadas, partindo deste engodo, são ilegíveis. O que acontece é o seguinte: qual seria o comportamento de um indivíduo oposto à elegância? Deselegância, tá? Mas como que a pessoa deselegante age? Ela age de forma rude, ela age de forma rústica, age de forma ignorante, porque simplesmente ignora as circunstâncias, né? Então, essa pessoa se torna ilegível, porque não há uma previsibilidade nas ações dela. O que acontece? Tem o Clinton, um amigo nosso, Clinton Cortez, ele foi para os Estados Unidos e, bom, o pessoal lá anda só pelo menos onde ele estava, eu acho que eles fizeram a Rota 66 e era um local bem rural e o pessoal anda de caminhonete para todo lado. E são aquelas senhoras Ford, aquelas caminhonetonas braba mesmo, Dodge, tal, beleza. Então as vagas lá são maiores do que aqui. A coisa é mais organizada, tem mais vaga e tal. Ele parou numa vaga e era um carro, devia ser um sedã, um carro compacto, que seja, mas muito menor que uma caminhonete, e parou torto na vaga. E parece que foi num posto de conveniência, né? Na conveniência de um posto, né? E uma mulher saiu de dentro assim, e ficou assim: Como? O que é? Ela ficou assim, deu tela azul na mulher. Como que você está fazendo isso, cara? Olha o tamanho da vaga. Você vai parar o carro torto, porque é uma questão cultural.
ela não conseguiu fazer uma leitura adequada daquela situação. Falou, não, ele pode ser brasileiro. Não, ela falou, esse cara é absurdo, é um maluco. Entende? De modo que as ações dessas pessoas são elegíveis. Né? Aí eu estou falando de leitura de pessoas, mas coisas também são elegíveis. Certo? Vamos... Existem nas igrejas alguns elementos que a gente precisa considerar, que é o seguinte: você tem o templo, que é algo rígido, sólido, concreto, às vezes literalmente, e que pode ser pedra também. Bom, quando vocês fazem as piadas absurdas aí, fica de risadinha. Agora eu faço uma piada inteligente dessa, ninguém apoia. Só rimos porque você disse que é uma piada. Concreto, pode ser pedra. Faz sentido. Obrigado. Nossa, eu precisei do aviso de que era uma piada. Sim. Bom, então, dada a minha seriedade. Bom, você tem coisas que são mais ou menos imutáveis. Não vou dizer totalmente imutável, porque tudo nessa terra perece, né? Mas entre as paredes de pedra e uma pintura, por exemplo, a gente sabe que a fragilidade de uma pintura é muito maior. E a segunda escala são essas coisas que não necessariamente são extremamente temporárias, mas que são móveis. Literalmente. Agora não é piada, agora é uma questão bem técnica. A mobília de uma igreja. Você não costuma tirar, você já pegaram um banco de igreja, você não costuma tirar aquilo muito, né? É uma coisa mais ou menos... As pinturas, elas estão inseridas de algum modo na estrutura da igreja. E você tem aquilo que é mais transitório, e que é uma expressão de beleza também, que tem mais a ver com a liturgia, que são, por exemplo, as vestes dos sacerdotes, os castiçais, né, os vasos litúrgicos, a naveta, que é aquele negocinho bonito que você coloca o incenso, tira o incenso dali de dentro para colocar no turíbulo, que é aquele negócio que sai a fumaça do incenso. Enfim, tem toda essa hierarquia das coisas, das mais constantes, das perenes e das transitórias. Mas vamos partir de uma leitura de algo que é transitório. Muito bem. Vocês imaginem a seguinte escultura. São duas hastes, uma vertical e outra horizontal, e no meio delas existe uma figura humana, semi-nua, quase desnuda, do sexo masculino, chagada, adulto, com barba e com cabelos longos. O que eu narrei aqui para vocês? O Cristo crucificado. Isso aí é muito uma leitura. Vocês, a partir dessas palavras, vocês conseguiram fazer uma imagem, construir uma imagem. E a coisa acontece no oposto. A partir da imagem, vocês conseguem dizer a mesma palavra. Eu aposto que todos vocês, talvez, não com exatamente essas palavras, mas encerrariam a mesma ideia. É um objeto cruciforme, é uma cruz, e tem um homem pendurado e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a coisa é legível. Agora, se eu narro uma arte menos legível, uma arte moderna, por exemplo, um asterisco, tal, não sei o que vocês imaginam? Um asterisco, vai. Ou então que seja uma cruz com alguns rabiscos em volta. O que vocês imaginam? Uma cruz com rabiscos em volta. Vocês nunca vão parar para pensar que aquilo é um crucifixo. Vocês vão ver somente essas formas geométricas. E daí, a coisa oposta é mais ou menos essa. Quando vocês estiverem contemplando, né, tiverem o desprazer de contemplar, por exemplo, um crucifixo de arte moderna, tal, não sei o quê, que tem tudo menos crucificado, né, vocês vão intuir imediatamente que aquilo é uma representação de Jesus crucificado? E mais, se ela estiver fora da igreja,
Pior ainda. Essa é uma distinção que é feita entre a arte sagrada e a arte sacra. Se você pega uma catedral gótica e destitui ela assim drasticamente da sua sacralidade, quer dizer, você tira a mobília, você tira as pinturas, você tira os bancos, você tira o altar, retira dali o que há de mais precioso, que é o corpo de Cristo. Você entra nesse ambiente e você intui que ele é o quê? Numa catedral gótica. Continua sendo uma catedral. É uma catedral gótica. Acontece isso até hoje. E quem teve o prazer de conhecer a França, eu não tive esse prazer, mas não precisa de muito esforço para contemplar essa realidade. Você vai lá, tem as margens do rio Sena, você tem a Ilha de la Cité, a Ilha da Cidade. Aí você tem a Catedral de Notre-Dame de Paris. Toda mobiliada, toda bonita, tal, não sei o que, não sei o que. Alguns passos adiante, existe a Sainte-Chapelle, que era uma capela utilizada por monarcas, tal, não sei o que. Essa igreja está desacralizada. Eles retiraram o altar-mor, eles retiraram a presença do corpo de Cristo, não é mais utilizada como um templo. Mas você não... não, aqui é um banheiro. Estou entrando aqui, esse aqui é o celeiro. Que, aliás, tentaram e conseguiram fazer isso com a Catedral de Notre-Dame de Paris. Durante a Revolução Francesa, ela foi quartel, foi arsenal de armas, foi estábulo e, bom, foi cena de uma das coisas mais escabrosas, que isso aqui eu faço questão de dizer, você que é o Zé Renascimento aí, que está nos acompanhando, o Zé Iluminado, eles tinham uma religião popular ali que era a deusa da razão. Então, eles tiveram que fazer uma cerimônia ali para profanar aquela catedral, que foi colocar uma prostituta em cima de um trono e colocar vestes litúrgicas e de nobres ali e coroaram-na a deusa da razão. Tá bom, aconteceu tudo isso. E, modernamente, com uma gente muito mais organizada do que sob o governo francês, e uma gente muito mais organizada do que os revolucionários franceses, a igreja pegou fogo. Mas você entra lá e ainda é uma catedral medieval. Não perde os pés. Não. E aquela catedral lá de Porque Santa Sofia lá em... Hagia Sofia? Você consegue identificar que ela é um edifício cristão entrando nela, mesmo com todas aquelas coisas que eles colocaram na frente? Não, fica mais difícil. Fica mais difícil porque não só os elementos cristãos foram retirados, mas foram colocados muçulmanos. Mas é porque a igreja de Hagia Sofia, de Santa Sofia, ela já foi construída num contexto da estética bizantina. Então já tem influência árabe. É mais difícil discernir, mas ainda é possível. Plenamente possível. Agora eu vou fazer uma defesa aqui pública, não se assustem, de uma mulher chamada Dilma Havana Rousseff. Vou pedir licença, por favor, não me queimem. Ainda sobre o tema arte sagrada e arte sacra. Vocês conhecem um grande expoente da arte moderna, que é Oscar Niemeyer. Não estou fazendo juízo de valor. Estou quietinho. Ele concebeu o plano diretor lá de Brasília, enfim, em formato de avião, e fez aquelas coisas todas, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Palácio do Jaburu, acho que ele fez também, a Catedral, os ministérios. E eu não vou nem falar da Catedral. Eu deixo que vocês façam o juízo de vocês. Mas vamos falar
de uma coisa que aconteceu no governo Dilma que denota muito essa diferença de algo que é acessoriamente católico e daquilo que é essencialmente católico, que é acessoriamente sagrado ou essencialmente sagrado. Quando nós entramos no Palácio da Alvorada, lá no fundo tem uma construção, mais ou menos nesse formato. O pessoal de casa será brilhantado com a imagem colocada pelos nossos editores, mas é um negócio assim, ó. É isso. A vista aérea, vamos dizer assim, ela é um círculo e é um negócio assim. É uma portinha aqui, a parede é curva e é um prédio circular. Esse prédio aqui, durante o governo Dilma, ele foi transformado em gabinete do assessor. Mas na verdade é uma capela. Ah, a Dilma é um demônio! Nossa, não sei. Não. Porque quem disse que aquilo lá é uma capela? É uma cruzinha de metal pequenininha no topo dela. Quer dizer, se você tira esse elemento, ela perde toda a sacralidade. A sacralidade está só nesse elemento. É esse o problema do minimalismo, né? Você vê, você falar de minimalismo para um artista barroco, você está louco. Você está louco. Bom, eu estava lendo outro dia um texto sobre os Della Robbia. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Um texto sobre Andrea Della Robbia. Isso mesmo. Não tinha pensado. É a casa de Magno. Então, a casa a obra do Andrea Della Robbia. Bom, esse aqui é de um deles, ó. O pessoal de casa está vendo aí. A câmera de cima. Não, eles estão vendo aqui. Esse tipo de arte é o seguinte: eu achava antes que era mármore. Vocês conseguem ver pequenininho aqui? Pode ir passando aí. Eu achava que era mármore e lápis lazuli, a parte que é azul. Não é. Isso aí é barro. É barro esmaltado. Então eles fizeram a escultura ali no barro e depois esmaltaram. Parece mármore. Aí eu estava lendo um texto assim, sabe, a obra dos Della Robbia era utilizada, como ela era mais sóbria, ela era utilizada pelos franciscanos, porque eles têm mais essa coisa do desprendimento. Quer dizer, isso daí era o desprendimento. Eu tive a oportunidade de ver uma escultura dos Della Robbia, na verdade de alguém do ateliê deles em Buenos Aires, no Museu de Belas Artes de Buenos Aires. É uma coisa maravilhosa. É lindo, 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 lindo. E isso é a sobriedade. É o máximo de sobriedade que eles conseguiram. Porque, embora, por exemplo, careça de cores, ainda é muito rico de movimento, de formas, certo? Então, essa claridade, que é um dos elementos necessários para apreciação de uma obra de arte, faz com que ela seja legível. E faz com que essa igreja do Palácio da Alvorada seja ilegível. Quer dizer, a Dilma, o assessor dela, fez uma leitura muito acertada, porque é extremamente subjetiva, de que aquilo é uma igreja. Mas assim, não era uma igreja. Era uma igreja. Era. O Niemeyer concebeu como uma igreja, mas se retira um único elemento ali de sacralidade daquilo, descaracteriza totalmente. Aqui em Rio Claro tem bons exemplos disso. Tem um cervezão, a paróquia da Imaculada é uma caixa, cor de rosa agora. Sim. Então, essa é a diferença de arte sacra para arte sagrada. A arte sagrada, ela é toda consagrada ao culto de Deus. E a arte sacra, bom, é qualquer outra arte ali que tem algum elemento cristão, mas que se você retira ele, todo o restante fica aleijado, né? Haverá prejuízo se eu entrar na Catedral da Sé e tirar um castiçal de lá? Financeiro, sim.
Mas na composição não haverá. Haverá prejuízo. Vamos lá, se eu entrar na Catedral da Sé e tirar todos os castiçais, tirar todos os bancos, tirar os mosaicos, porque as paredes é um brocado do tempo das catedrais medievais. Quando as paredes falam, a boca se cala. As paredes comunicam algo. Tem algo o Gustavo teve eu sou muito grato a ele. Acho que mês passado, né? Eu conheci a Catedral da Sé, embora eu sempre falei aqui nas aulas, eu só tinha observação, leitura, tal, não sei o quê, mas eu fui conhecer. E tem algo ali que eu não consegui achar um meio de captar com a fotografia, por exemplo. Você tem uma noção ali das colunas que elas são extremamente leves. Só que elas têm metade, o quadrante delas, onde elas estão inseridas, ali sei lá, metade de um carro. Tem 1,5 metro por 1,5 metro. Vocês entendem? Imagina na planta baixa. Mas por que acontece isso? Ao invés de ser uma grande coluna quadrada, ela é ladeada de pequenas colunatas, de pequenos ressaltos, pequenos veios, e disposto de um tal modo que aquilo é erigido ali com uma leveza admirável. Quer dizer, e isso dá a noção de templo, dá a noção de transcendente, acima de tudo. É por isso que a Igreja Católica não tem placa. Vocês já viram isso? O único lugar que tem é nos Estados Unidos, mas é para distinguir das outras. Quer dizer, essa não é uma igreja protestante, é basicamente isso que diz. Mas a Igreja Católica não tem placa. Você vê uma igreja, ela é autoevidente. E aqui são os conceitos, não necessariamente das igrejas, mas de uma obra que se propõe a ser bela. Aqui eu dou todo o crédito ao professor Guilherme Freire, eu preciso fazer justiça, porque tem uma aula até muito breve no YouTube, mas que de modo muito claro considera as seguintes questões acerca dos transcendentais, o bom, o belo e verdadeiro. Né? Se nós formos buscar na origem etimológica dessas palavras, nós vamos chegar na seguinte questão. O bem, em latim, é chamado duenos. Duenos. O bom é duonos. Buenos, exatamente. É uma corruptela do espanhol ali, e depois do galego, né, para o português, teve essa outra, porque a nossa língua deriva muito do espanhol. É a última flor do lácio, já dizia Olavo Bilac. Buona, exato. Bene. E o belo é derivado de duenelos, quer dizer, eles têm a mesma origem etimológica em duenos. Duenos é bem. Então, o belo, o bom, é o mesmo que o bem. Não tem muita só muda um pouco a declinação. Mas eles encontram a mesma raiz etimológica, certo? Então, historicamente, a beleza está sempre associada ao bem. Ora, como é o vilão da Chapeuzinho Vermelho? O lobo mau, mas ele é mau e, além de mau, ele é feio. E a Chapeuzinho é bonitinha, é jovem. Enfim. Bom. Então, ele é representado de uma maneira monstruosa. Né? Exatamente. Só que, inclusive, há hoje em dia uma perversão desses símbolos. Né? O lobo mau não é tão mau, e o lobo mau é mais bonito. Agora eles estão encanados com as vilãs da Disney que são gordas. Sim. Eles querem tirar isso, né? Como se... Fizeram um super bonito, como se fosse um popstar. Então, só que vocês vejam, o anjo é um espírito de luz. É algo, em tese, bom.
Mas a representação que nós fazemos de Satanás não é remetida ao seu corpo angélico, é remetida ao seu espírito. Eu vejo alguns lugares dizendo que o Lúcifer, quando ele era um anjo ainda, ele era o mais bonito dos anjos. Você acha que faz sentido? Pode ser. É, histórias Eu não ouço Pode ser. falar, eu não sei se, tipo, se tem embasamento, mas eu ouço bastante por aí. Que ele era o mais bonito dos Pode ser, mas ele se perverte, né? É, e Quando- é escrito no livro do padre exorcista José Antônio Forte, espanhol, História dos Anjos. É, E assim, não só Mas ser que o mais fala? belo, Ah, mas ele- ser o mais inteligente também. Ah, desse As- livro ele fala que era o mais belo. Sim, ele tinha capacidades superiores a qualquer anjo ali. Ah, Sim. A capacidade dele era Mas, eu- não, é e- isso mesmo, é um bom livro, por sinal. E o Só que, ele não era mesmo o que incomoda ele Aham. é saber que mesmo tendo esse grau de perfeição, ele estaria submetido a um ser maior. alguém não, é um ser menor. Alguém no grau da criação que estivesse inferior a ele, porque existe Deus, a natureza angélica, a natureza humana, animal, mineral. E Maria pertence à natureza humana, muito mais limitada do que os anjos, mas é Regina Angelorum. É escolhida como a rainha dos anjos. Então ele está submetido a ela. E esse ódio se faz até hoje, quando nos exorcismos se reza a oração da Ave Maria, aí que o bicho fica louco mesmo. Por causa desse orgulho. História dos Anjos conta isso aí. Muito bem. Então, obrigado pela indicação. Então, o belo, segundo São Tomás de Aquino, tem que ter 3 requisitos. Tem que cumprir 3 requisitos. Integritas, ou seja, a integridade. Quando falta a integridade, isso indica que falta beleza. Quando alguém é bonito, mas tem alguma característica ruim, a pessoa já enfeia. Já fica, poxa, ela é tão bonita e não sei o que lá, mas ela torce pro Palmeiras. Ah, ela é tão bonita assim, assim, assado, mas ela é petista. Pô, a pessoa mais horrível do mundo. Ah, é feio. Poxa vida. Mas é isso, integritas. Até o professor Olavo fala que a mulher bonita ela tem o dever moral de ser boa. De ser alguém que pratica a bondade. Porque Deus já deu um dom para ela que não deu para as feias. E ela tem que se esforçar, porque as feias têm que se esforçar para ser boazinhas, né? Tem que se esforçar mesmo. Mas as mulheres belas, elas têm uma... O que é? Ainda bem que ninguém sabe que eu tô aqui, a câmera é só pra frente. Mas... O cancelamento é muito pesado. Sim, é. Não, mas veja, foi o Olavo que falou. Então, Joga pro Olavo, só melhora. Blindado. De fato. Citação do livro tal, página tal. então ela tem o dever moral de agir com bondade. Não é, porque é um dom de Deus. A integridade, a beleza dela é um dom de Deus. Sim, tanto que a beleza faz com que a gente não desconfia que aquilo seja mal, seja ruim. Tá Porque bem. é belo, porque você fala, nossa, que coisa linda. Sim, Você já não imagina que aquilo seja ruim. perfeitamente. É por causa disso que eu vendo muito curso. Exatamente. O pessoal enganado pra beleza. Então, é preciso que essa pessoa seja íntegra. Quer dizer, quer um exemplo de beleza? A Virgem Maria. É tota pulcra. Né? Quer dizer, toda bela. Não há mancha em ti. Mas toda bela é exatamente, completamente bela. Tanto, como diria o Faustão, tanto no profissional quanto no pessoal, bicho. E na beleza física, inclusive. Tem uma imagem de Nossa Senhora do Equador, Nossa Senhora do Bom Sucesso, em que ela é representada da seguinte forma. Ela aparece por uma freirinha e ela fala assim, freirinha, manda essa mensagem aí para todo mundo, faz a aparição, diz o que ela tem que falar, faz as revelações dela lá e tal.
E ela fala assim, como prova de que eu estive aqui, eu quero que você pegue uma fita métrica e tire minhas medidas. Eu quero que você faça uma imagem exatamente nessas mesmas proporções que eu estou me revelando para você. Vocês são obrigados a acreditar? Não, é uma devoção particular e tal. Mas, olha, eu daria muita confiança. E, então, a altura dela é 1,84 m. Ela era alta, vistosa. E a imagem é muito bonita, né? Isso coaduna, por exemplo, se o Santo Sudário, o Sudário de Turim é verdadeiro, faz todo sentido, porque, segundo o Sudário de Turim, Jesus Cristo tem 1,93 m. É 1 centímetro mais alto que eu. Por isso é cristão, né? Exatamente. Isso é uma piada, Gustavo. Isso é uma piada. Você tem 93? Você tem 93? 1,92. Ele tem 1,93. Que, Bruno? Imenso. Eu tenho 1,94. Ah, pronto. Cristãozão, então. Então, é 1 centímetro menor que você. É grande. Pensa que o bicho é bitela. Não, pelo amor de Deus. Corta, agora vai ter que cortar. Agora, cortar vai ter que entrar naquela sessão dos anais da paróquia e cortar. Vou ter que confessar. Eu estava falando da estátua. Bom, então coaduna com isso, né? E aquela imagem ela é representada de uma forma bela. Agora imagina que deve ser a beleza da Virgem Maria, né? Ela, além de tudo, tem uma beleza Tem física. até um relato, não sei de quem, mas um historiador do século I, sei lá, Flávio José, um historiador daquela época, dizendo isso, que escreveu sobre Jesus, era um historiador da época. Aí disso ele disse que a mãe dele era a mulher mais bonita que se podia achar naquele país. Né, que ela, de fato, era bela mesmo na aparência. Porque ela carrega a genética, né? Eu me recordo na formação, quando eu estava na aliança lá, da Maria da Graça, ela fala, ia muito a Maria Valtorta, que é uma mística, né, que tinha revelações sobre Jesus e tudo, e ela relata lá que Jesus de fato era um homem alto mesmo, bem forte. E forte, Exato. porque ele era carpinteiro. E o carpinteiro não era que nem hoje, que você pega uma furadeira da DeWalt, compensar, MDF, e já está tudo cortado ali. Não, ele tinha que subir nos montes, buscar cedro do Líbano, que era um negócio gigantesco, machado, trazer nas costas. Ele e o pai dele, né? E lá do Líbano buscar a árvore do cedro. Não precisava ser necessário. O cedro do Líbano é a espécie. Ele tinha uma compreensão física, pela lógica, ele tinha uma bela compreensão física. Sim, ele era forte. Até pelo tempo que ele fica no deserto também. É claro, tudo isso é graça, é isso que sustenta. Evidentemente, se ele fosse o sujeito mais fraco do mundo, ainda ele é Deus. Tá? Mas, Deus não é ilógico. Então as coisas acabam, a história acaba se encerrando, se fechando. Muito bem. Além de intégritas, é preciso ter contexto. Eu não consegui achar a palavra latina equivalente. Ou seja, a harmonia é fundamental para a beleza. A consonância das coisas é necessária. Então, o que é o contrário da integritas, da integridade, é o defeito. E o que é o contrário do contexto é a dissonância. Vocês se lembram daqui das aulas do Casagrande do trítono demoníaco, trítono do diabo? Que são aquelas 3 notas que, quando tocadas, elas causam uma dissonância tão desagradável que elas foram abolidas das composições sacras. Gente, não era que você... Não vamos com historinha de que se você colocasse o trítono diabólico numa música, você ia ser decapitado, herege, isso aí é história da carochinha. Mas faz sentido você não ter um negócio desagradável numa música sacra. Tem uma obra do Bach que deixa isso muito evidente. É um pequeno excerto de uma obra maior chamada A Queda de Adão. Então, é uma série de dissonâncias e descendente. Então, é como se Adão estivesse caindo do paraíso de uma forma caótica, né? Mas no final ele arremata, quer dizer, é uma representação de algo que é feio,
Queda é algo dissonante, mas no final ele arremata com uma consonância. Pã, que é a redenção do gênero humano. Então, É um elemento essencial do heavy metal. você já começa daí. Bom, uma vez um amigo nosso questionou um professor nosso, falando assim: professor, mas o senhor está falando da coisa do heavy metal, não é necessário uma coisa demoníaca. Veja, tem o white metal, que é o metal cristão. Ele falou: ah, é? Então reza uma Ave Maria escutando isso aí. Você não consegue. Uma coisa não casa com a outra. Certo? Ela tem outros propósitos, mas não vai dizer que é um negócio que vai te provocar um grande sentimento de recolhimento, que não vai. Então é preciso que aquilo seja harmonioso. Aliás, Né? a música tá muito boa. Na natureza a música é boa. Então, Sábado também. Não só aliás, o exemplo que o Guilherme Freire dá é o seguinte: uma nota pode ser integral, quer dizer, uma nota cheia, ela vai ser uma nota bem tocada, afinada, mas fora de uma harmonia ela fica feia, é só um barulho, é só um ruído. Se tocar uma nota dó, porque, sei lá, de um instrumento mais estridente, de um sax, por exemplo, não é nada. É uma coisa vazia. Né? Ela só ganha beleza à medida que meticulosamente, com cuidado, com zelo, ela é encerrada dentro de uma harmonia. E por último, é necessário o contexto de claritas, ou seja, claridade. Era aquilo que eu dizia no começo. Então, a claritas é algo que comunica a essência. É o aspecto reluzente e distintivo. Quer dizer, vamos ler um altar barroco. Veja o seguinte, vamos fazer exercício de imaginação mesmo, para gastar o léxico e a criatividade de vocês. O Lé e o Cré. Imaginem um altar barroco, portanto é um altar escuro, de madeira, de madeira escura, de embuia, de ébano. Então vocês imaginem esse altar escuro, pesado, com muitos elementos, tal, não sei o quê, e um grande móvel de madeira se arvorando, né, ali na capela central de uma igreja. Estão conseguindo imaginar? Aqueles cheios de volutas, cheios de voltinhas, né, anjinhos para lá e para cá, e elementos florais, e folhas, e colunas. Vocês estão imaginando? Sim. Então, coloquem ali na frente disso, ali uma linha branca. Ali mais ou menos na altura da cintura de vocês, se estivessem de frente, exatamente de frente. Agora recuem mais um pouco, tem essa linha branca. É um altar. É o altar de mármore, de pedra. E em cima dessa linha branca, imaginem um pórtico pequeno e dourado, certo? Uma pequena portinha, uma portinhola pequena e dourada. Qual é o elemento que mais destoou na imaginação de vocês? A linha. A porta não. Então imagina de novo, uma porta pequena e dourada, ouro maciço, puro e reluzente. Qual é o elemento que mais? A porta, é claro, e o altar também, porque o altar é pela candura, pela contraposição, pela oposição. Uma coisa que eu aprendi com a questão
não que eu deguste vinhos com muita propriedade, mas essa lição eu aprendi, que você pode harmonizar por oposição ou por semelhança, né? Então, se você tem uma comida muito gordurosa, você pode tomar um vinho mais suave, que você vai conseguir saborear de uma forma mais adequada a comida, aquilo vai balancear bem. Ou então você pode tomar um vinho licoroso, que é exatamente o oposto de um vinho branco, assim, um vinho suave e tal, não sei o quê. É um vinho mais concentrado, mais espesso, doce. E daí ele harmoniza por semelhança, certo? Então, esse elemento do pórtico, onde está ali o Santíssimo Sacramento, ele tem a mais claridade possível, ele comunica a essência, quer dizer, se reluz, se é de ouro, alguma coisa boa está ali dentro. Então é a claridade. O bom artista é honesto, ele não quer te enganar. Mesmo se isso aqui é uma ilusão de ótica, mas é só para fazer você admirar com mais propriedade, para esconder uma deficiência técnica, mas não moral, né? Porque o que é veja, o que é a magia, o ilusionismo? O sujeito, ele esconde as deficiências técnicas, porque mágico ele não é. Então ele esconde ali as rebarbas, os alçapões, os segredos, mas não é necessariamente uma questão moral. Quer dizer, ele está fazendo tudo isso para o seu bem, para que você se alegre. Então o artista, ele é sempre honesto, ele age com caridade. Então, nas igrejas, é primeiro preciso saber se ela é legível, antes de mais nada. Porque eu não vou dar para vocês um texto que está escrito cheio de garrancho e esperar que todos vocês entendam. E vocês vão bater o olho e falar, isso aqui não serve para nada, não vou ler. Então, eu vou ensinar que vocês leiam as igrejas legíveis, e aquilo que e mesmo que elas não sejam legíveis no todo, aquilo que é legível vocês vão conseguir compreender, né? Mesmo que seja uma igreja totalmente apartada de um rigor artístico, vocês vão conseguir, dentre os símbolos ali, distinguir aquilo que é bom daquilo que é nefasto, daquilo que te afasta do recolhimento. Tá bem? Então, integritas, contexto, integridade, contexto e claridade. E oposição é aquilo que é sem brilho. Vocês podem ver as fachadas das igrejas modernas, elas não têm brilho, não tem destaque, elas não destoam do ambiente. Por que a igreja não tem placa ao longo dos séculos? Porque não precisa. Porque ela destoa. Isso é casa, isso é igreja. Não precisa, não há necessidade. Porque ela tem esse brilho. Você vê casa, igreja, uma torre, uma construção. As formas dela comunicam que aqui reside alguém. Vamos fazer o seguinte. Se a gente vê uma casa de um piso e logo em seguida, vizinha dela, uma casa de 4, 5 andares, quem tem mais dinheiro? Quem tem mais piso, mais andares. Quem conseguiu construir mais. Uma casa maior, quem construiu mais. Em via de regra é isso. O sujeito pode ter construído a casa, está falido. Mas pelo menos no momento que eles construíram, ele gastou mais dinheiro, quer dizer, ele gastou mais matéria. A igreja é assim também. Certo? Só que daí a diferença não é quem é mais rico, é quem é mais santo. Porque quem mora na igreja é o próprio Cristo, sacramentado. Então, é muito claro. Por exemplo, como mosteiro, convento, acredito eu que eles não usam dessa arquitetura bem moderna, ou usam? Uso também. Porque normalmente quando alguém tira foto de mosteiro ou convento, mostra as arquiteturas, né, tradicionais, mais bonitas.
Agora, até hoje eu não vi foto, né? Mas isso é porque, mesmo com influências da modernidade, a vida monástica, ela convida ao recolhimento e à contemplação. Como que você vai contemplar a arte minimalista? Ah, que bela parede. No outro dia você chega lá, ah, que bela parede. No outro dia você está lá de novo, ah, que bela parede. Agora, quando você está num claustro, por exemplo, e você tem uma arcada, né, vários arcos ali ladeando aquele claustro, e um jardim bem plantado, num dia você diz, ah, que bela rosa, ah, que bela fonte, ah, que belo querubim, ah, que isso, que aquilo. A vida monástica é isso, é contemplativa. É pura contemplação. Por isso que mesmo com influência de teologia da libertação e toda sorte de assaltos à igreja, a vida monástica ainda é resistente. O professor José Monir ele, quando fala do livro de Gênesis, uma leitura que ele faz simbólica, né, literária do livro de Gênesis, ele diz assim: quando o Espírito pairou sobre as águas, aquilo ali era a ordem pairando sobre o caos. Porque você sabe como é que é uma molécula de água. É uma esculhambação, é uma ponta apontando para cada lado, e a maneira com que a água se organiza é extremamente caótica, né? E o Espírito é aquela pomba, né, que vem e paira sobre as águas. Ordeiro, certo? Então, mais tarde, nas Sagradas Escrituras, quando se diz de que os homens eram como peixes, né, numa analogia, que eles deviam ser pescados pelos pescadores de homens, né, que eram os apóstolos, que eram pescadores de peixe também, por isso que cabia a analogia, que eles sabiam do que estavam falando. A água representa também o caos, o pecado, a desordem. E não à toa que os monstros marinhos são sempre os mais desgraçados, né? Para os portugueses, eles faziam os mapas, cuidado, que aqui tem sereia, aqui tem mais. Não é a sereia bonitinha, que é a pequena sereia, é uma desgraça, é um capeta em forma de guri. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Acontece isso também no dilúvio. Pouco tempo depois, não para a gente, mas para Deus. Quando acontece o dilúvio, o pecado sucumbe com a água, mas a arca paira sobre as águas, que é o que ordena. Depois, quando a arca finalmente encontra a terra firme, provavelmente num monte, exatamente, a água desce e a partir do monte a ordem é restabelecida. O mosteiro é essa mesma figura. Se nós formos o mosteiro do Monte Athos, os mosteiros antigos, Monte Cassino, famoso durante a Segunda Guerra Mundial, mosteiro beneditino, todos os mosteiros eles estão em montes, porque o monge de lá de cima ele preserva a ordem. Quando a coisa fica preta, ele desce e restabelece a ordem. É a mesma coisa da arca. Dom Arani, né? Da Arca da Aliança. Exatamente. Dom Arani é um bom exemplo, um grande bispo, que veio da ordem dos cistercienses. São beneditinos. Exatamente. Bom. Então tem esse símbolo. Então é preciso que haja claridade. Bom. Encerrou a chamada aqui. Encerrou a chamada, pessoal de casa, o que eu faço? Eu quero ver de novo. Voltar à tela inicial. Nova reunião. Agora tem que mandar o... Você tá com o WhatsApp aberto aqui, Gustavo? Sim, abre o Chrome aí no meu zap. Bom, depois você corta isso aqui, hein, Rafão? Não. Tá bom. Se você não cortar, não importa.
Não. Deixa eu só Prometeu, ver um negócio cara. aqui. Não. Você prometeu que ia editar, né? Não, dá pra não. Como que sindicato? Pronto. Sony Vegas. Abre a chamada. Isso aí é clássico, hein? Bom. Beleza, vai falando pro pessoal entrar. Exato, é preciso que você autorize primeiro. Não, hoje entra todo mundo uma vez e você autoriza também. Alô? Doente. Bom, Ficou todo mundo assim. mas eu já encerrei uma ideia naquele momento lá, agora eu vou continuar aqui. Esse é o outro. A gente tem um ponto de corte aqui, peraí. Opa! A gente vai melhorar isso aí. Vamos pensar na Vamos pensar. Tem que melhorar tudo. Bom. Vou fazer live mesmo, vou facilitar. Bom, da mesma forma, para um texto ser passível de uma leitura adequada, são necessários alguns requisitos objetivos. Qualquer coisa que se propõe a ser lida necessita ser legível por critérios igualmente concretos, que são esses que eu apresentei para vocês. Os 3 requisitos de algo belo. Ainda sobre aquela questão de distinção que nós fazíamos, de eleição, de escolha, eu lanço mão aqui de um texto chamado Didascalicon. Muitas das coisas que eu estou observando aqui são da escola vitorina, que tem origem na obra de Hugo de São Vítor. Né? Aqui vou fazer justiça de mostrar o nome da editora Quirion, se eu não me engano é do grupo da CEDET. Didascalicon, ou A Arte de Ler. E o homem medieval, se vocês fossem medievais, eu não precisaria fazer todo esse preâmbulo aqui explicando sobre... Tem o muito bem, Sr. Santos. Instituto Novitiore. Muito bem, do Sr. Vitor. A escola vitorina, tudo que vocês acharem dela é fantástico. Não é nem Tem- porque tem meu nome, não. Hã? Não é nem porque tem Não, meu nome, não. Tem aquele texto Benjamim Maior e Benjamim Menor de Ricardo de São Vítor, que fala sobre o Tratado da Arca da Aliança. É uma coisa admirável. É alegoria, enfim. Tem aqueles os mais belos monólogos de Ricardo e o São Vital, um compilado dos monólogos deles. Bom, é verdade. Mas, bem, então, o Hugo de São Vítor, ele já começa explicando, assim, a gente que tem que entender que quando se fala de leitura, não é só leitura de texto, é leitura do mundo, a contemplação. Então, durante a Idade Média, se tinha o contexto de que as igrejas eram liber pauperum. O que é isso? É o livro dos pobres. Então, as pessoas que não estavam instruídas no catecismo, as pessoas que não tinham possibilidade de ter a educação de um sacerdote, por exemplo, e, portanto, eram pobres, eram carentes do acesso à literatura, elas tinham a possibilidade de encontrar nas paredes das igrejas algo que as instruísse. Portanto, veja que obra de caridade. Que obra de caridade. As crianças, os pobres, os desvalidos, eles podiam contemplar aqueles símbolos todos e tudo ficava muito evidente para eles. Eles se sentiam amados. Sim, porque para participar das corporações de ofícios, era preciso ser iniciado. Havia uma restrição para que você trabalhasse em determinada área e, portanto, ganhasse dinheiro. Mas a igreja entregava tudo de mão beijada. Quanto mais as pessoas soubessem, melhor seria para elas. Certo? As pessoas comuns e os intelectuais da época estavam no mesmo mundo, né? Não é igual hoje em dia que os intelectuais estão num mundo Perfeitamente. e as pessoas comuns estão em outro.
Na Idade Média, a educação, então, era aberta, assim, pública, digamos? Na Idade Média, não. Na igreja. Ah, a igreja fazia isso? Sim. Mas tinha Veja. outras pessoas que faziam, tipo, fechado? Sim, as corporações de ofício. Ah, fazia fechado. Que era, fazia sim, aberto. era um negócio mais ou menos ali Particular, limitado, particular, restrito, às vezes até iniciático, esotérico. Né? Aliás, dizem que a maçonaria, por exemplo, é oriunda de corporações de ofício de construtores. São Pio X, no seu livro Catecismo Maior, né? Que é um compêndio do Catecismo Romano elaborado em forma de perguntas e respostas, ele diz assim: o que é a igreja? É um corpo de docentes e discentes. É gente que ensina e gente que aprende. De modo que a igreja sempre teve essa sensibilidade de ensinar as pessoas. E ensinar, inclusive, utilizando as paredes, as dimensões. Vejam que Jesus Cristo, ele não deixa nada escrito, mas ele deixa algo muito importante. Logo na véspera de sua morte, na sexta-feira, a instituição da Eucaristia, que não é só simbólica, é propriamente o corpo de Cristo, nós cremos nisso, mas ela é também simbólica. Então, veja que isso apela aos sentidos, né? E como eu dizia numa aula anterior, se você está escutando, está na sua casa, está quietinho ali de noite, do nada passa um carro na rua tocando um funk proibidão. Mesmo que você tenha a restrição de gostar daquilo ou não, você não tem muita escolha de ouvir aquilo ou não. Você pode tapar os ouvidos, mas, enfim, às vezes o som é tão estridente que passa mesmo assim. Mas a visão, ela prescinde, melhor dizendo, ela necessita da presença. E a presença nos permite maior contemplação, certo? Porque Jesus Cristo poderia ter deixado como a representação dele uma música. Pare para pensar. Se o sacramento da Eucaristia não fosse um pão, poderia ser uma melodia, poderia ser uma sequência de uma dança, mas isso tudo é muito efêmero. A Eucaristia, ela tem um aspecto de concretude. E se você não olha para ela, dificilmente você vai conseguir meditar acerca dela. Ela não faz nenhum som, ela não emite nada que seja passivo. É preciso um olhar ativo, contemplativo. Certo? Então, é por isso que as igrejas, elas nos convidam, ao longo dos séculos, à introspecção, à meditação, à contemplação, ao recolhimento. Certo? E se ela não tem elementos suficientes para nos fazer entrar nesse recolhimento, bom, então a gente escuta as coisas de um modo muito desatento. E, efetivamente, não crescemos espiritualmente. Então, esse curso de como ler igrejas nos ajuda a justamente nos colocarmos diante desses templos, nos colocarmos diante dessas construções e aprendermos e praticarmos técnicas que aperfeiçoem a nossa meditação e que, de algum modo, nos façam galgar os graus de oração e chegar na santidade. Um assunto aqui bem introdutório, mas para que a gente nem se preocupe com isso adiante, porque já é uma coisa que fica evidente desde logo, é uma crítica em oposição à igreja por deter muitas obras de arte, muito ouro, muita prata, pedras preciosas, isso e aquilo. Mas tudo isso não era destinado a status, a ostentação, para nada. E tudo isso era feito pelos ricos, mas para os pobres. Porque uma dondoca podia simplesmente comprar uma bela igreja, comprar um altar,
esculturas tal e deixar dentro da casa dela. Mas ela escolhia doar para a igreja e deixar a exposição pública. Isso é um ato de piedade, certo? Então, se há algum movimento que não se preocupa com os pobres, é justamente esse de provocar esse sentimento de culpa naqueles que queiram adornar a igreja de modo condigno, e principalmente de fomentar esse minimalismo, de retirar os elementos sagrados, porque só quem perde é aquele que não tem acesso à cultura, é o pobre. E é justamente o oposto, eles dizem que é um argumento em favor dos pobres. Agora, a igreja, ela sempre teve obras de caridade, não à toa que durante a Idade Média, quando tinha alguma crise, a igreja ali na comunidade pegava todos os seus bens, e aí eu estou falando não só de dinheiro, prata, tal, mas às vezes obras de arte, porque valia pelo peso do metal, pelo peso do ouro, da prata, entregava às pessoas daquela comunidade. E o mais admirável é que quando essa comunidade se restabelecia, eles faziam questão de ir lá comprar o negócio de novo e devolver. Então a igreja funcionava com essa espécie de banco de caridade. Da história recente eu lembro de uma igreja, não recordo o nome, mas uma igreja russa, né, que aí o Stalin veio e sumiu com tudo da igreja, o pessoal reconstruiu a igreja, não recordo qual é a igreja. Cristo Salvador. Cristo Salvador. É uma igreja branca com cúpulas douradas à beira do rio. Não lembro qual é o nome do rio. Exato. Essa é uma história muito legal, porque de fato a igreja foi demolida. Se não me engano. Foi demolida. Foi demolida e o povo reconstruiu igualzinho. Sim. E o povo saiu recuperando as obras de arte da igreja e botou no lugar. É isso. É isso. E aí é o exemplo mais fantástico, que nem tinha mais igreja, mas aquilo ali ainda encerrava a questão da igreja. Você deu o exemplo que mais arremata isso, né? Bom, as campanhas da Guerra dos 100 Anos, a Batalha de Agincourt, só foi mantida por conta da igreja, né? Depois eles trouxeram tudo de volta para a igreja. Que eles perfeitamente. A igreja patrocinava, porque sabia que ali havia um bem maior, né? E, bom, então, nas próximas aulas, eu já falarei diretamente. Nós falamos aqui dessas técnicas de leitura. Depois eu vou fazer uma interpretação extensiva acerca de um método de leitura das Sagradas Escrituras difundido pela Escola Vitorina, que é a leitura do sentido gramatical, do sentido literal, moral e analógico e anagógico. Essa mesma aplicação que nós temos para o texto, né, utilizando palavras, o alfabeto, tal, nós conseguimos usar isso nas obras dentro das igrejas. Então, a próxima aula, essa foi uma aula introdutória, a próxima aula, efetivamente, eu vou trazer igrejas para vocês aqui e vocês vão ler. Porque é assim que a gente aprende a ler na escola, é lendo. Não tem outro segredo. Vocês, quando são alfabetizados, a professora não fica falando sobre a arte da leitura. Ela fala, lê aí, maluco. Dá uma dica do que é um ou outro símbolo e o restante você se vira por analogia. Tá bem? Então, muito obrigado pela presença de vocês e espero que vocês retornem aqui nas próximas vezes e o pessoal que continue nos prestigiando com a audiência aí de casa. Tá bem? Tá certo.